Pessoal, mais um episódio, agora com a doutora Luana. No primeiro, inclusive, eu nem falei quem sou eu, mas eu sou o Luiz Felipe, você é responsável por mediar as conversas que a gente vai tendo por aqui. E hoje, doutora Luana, especialista em odontopediatria, a gente vai conversar um pouquinho de várias coisas, mas, obviamente, trazendo o lado profissional um pouquinho mais à tona. Ótimo. Boa noite, todo mundo, ou bom dia, quem estiver assistindo. Eu sou a doutora Luana, sou odontopediatra aqui do Instituto AZ. Primeiramente, quero agradecer toda a equipe por me acolher aqui. Adoro falar, então estar aqui é uma coisa que eu já tinha falado. Ana Paula, quero participar do podcast. Então, já agradeci a Ana, ao Astor, ao Henrique, toda a equipe aqui, os meninos também que estão por trás das câmeras. E espero que a gente possa trazer um pouquinho hoje, né, Luiz? Um pouquinho do que é a odontopediatria do Instituto, para eles sentirem de casa o acolhimento que a gente quer trazer aqui para os pais, para os pacientes e todo mundo que passar no nosso grande pedacinho novo em Colatina. Mas, aliás, esse assunto me interessa, porque eu tô com um filho agora, tem 3 meses, fez ontem, Lisoca. Daqui em 3 meses já pode trazer ele. E já ia te perguntar, quando que começa a nascer o dente? Então, a gente tem alguns parâmetros, né, pra seguir. Geralmente com 6 meses já espera que nasça o primeiro dentinho, mas isso não é regra. Inclusive é uma das perguntas que os pais mais me fazem. Às vezes a criança com 1 ano não nasceu o dente ainda. Meu Deus, tá atrasado? Não tá, fique em paz. Cada criança tem o seu tempo de nascer e se passar de 2 anos aí a gente se preocupa, mas até 1 ano, 1 ano e meio, caramba, tá dentro da norma. Mas o quanto que a dentição do pai influencia na da filha? Eu tenho massa. Muito. Curiosamente, eu tenho dente de leite ainda, bota fé. Sério? E aí, quer ver? Eu não me lembro quando, mas mais de 20 anos, quando eu tava com mais de 20 anos, eu troquei dente. Minha dentição é bem atrasada. Eu tenho 3 tios dentistas, então já tenho uma proximidade ali, mas não sei. Eu nunca tive problema, assim, de Você já chegou a investigar se a presença do permanente existe ali ou não tem? Já fiz panorama, já fiz... Aliás, eu não tenho dente do siso, não tenho, já fiz um monte de radiografia, não tem nada pra nascer. E aí o dente de leite fica ali porque não tem quem pra botar no lugar. Você pode investigar que provavelmente alguém da sua família também tem a agenesia, que é o nome que a gente chama pra quando o paciente não tem algum dente, né? Será tem que essa tá ausência. Em algum lugar na barriga? Não, mas assim, essa agenesia ela é muito comum e essa pergunta que você me fez é uma pergunta muito recorrente, porque geralmente os pais já chegam às vezes com uma criança de 3 anos, porque as crianças, na grande maioria, a gente tem algumas dentições que são mais espaçadas e ao contrário do que eles pensam, isso é muito favorável pra gente, aí já chega... Tia Lu, meu filho tem os dentes todos espaçados, eu tive muito problema com o aparelho, ele vai ter também, a gente já precisa entrar com o aparelho. E assim, nem sempre se os pais tiveram um problema ortodôntico, o filho vai ter também. Mas o contrário também é verdadeiro. E sobre a relação, nós temos hoje na odontologia vários problemas relacionados a defeito de esmalte, que são hereditários. Então, sim, pode ter relação, algum problema que seus pais, por exemplo, tiveram. Às vezes seu pai ou sua mãe não teve um dente e você também não tem e pode ter relação. Boa. Não sei... Eu sei que uma tia, inclusive dentista também, não tem um dos dentes da frente, que eu não sei o nome. Aí, inclusive, ela fala que foi uma inspiração pra ela começar a estudar isso, porque ela queria entender. Um pouquinho maior de resolver. Pois é. Eu não... Inclusive, eu falei ali, eu nunca tive problema com dente, não sei se isso caracteriza alguma coisa, tipo, eu tenho falta de dente, então provavelmente é alguma coisa, mas eu nunca usei aparelho, não tenho nada de incômodo a nível de mordida, eu tenho marcado um pouquinho mais fechado. E tá indo um papo bem mais pro lado dentista mesmo. Pois é, mas o que a gente precisa observar, igual no seu caso, a raiz, né, a anatomia do dente de leite, ela é muito diferente do dente permanente. Então, o que a gente precisa fazer, no seu caso, por exemplo, é acompanhar radiograficamente se esse dente tá tudo bem, se não tem nenhum problema pra ele, que a gente vai mantendo até quando Deus quiser aí na sua boca. Boa. Depois lá com 60 anos eu vou perder um dente aí, não põe a dentadura logo de uma vez. Às vezes, por ser de leite e ter um pouquinho menos de mineral do que o permanente, pode ser que você perda antes, mas cuidando a gente vai mantendo por enquanto. Bom. Cara, é curioso esses negócios. Porque eu tenho um lado bem curioso das coisas, obviamente, mas o que é a diferença de construção? Sei lá, eu sempre escutei que é o lado da raiz, mas tem
Você falou de Mineralização. É interessante essa pergunta, porque uma coisa que os pais chegam muito aqui no consultório falando: os dentes do meu filho é de leite, o dente de leite é mais fraco. Não é que é mais fraco, a gente tem ali uma construção totalmente diferente, né? Da constituição de um dente de leite para um dente permanente. Até porque a gente precisa ter noção que o dente de leite ele foi feito para ser reabsorvido pelo organismo. Então, obviamente, ele vai ser diferente do permanente, porque o permanente precisa durar aí pro resto da vida. Tá, o que é reabsorvido? De fato, tipo, pro lado vamos lá. engolir, seria Não, isso? o que a gente precisa entender? O dente de leite, ele tá assumindo um lugar que no futuro vai ter um permanente ali. Então, como que funciona essas trocas? Bom, vamos assim, imaginar aqui, né? Um desenho na minha mão. Aqui tem o dente de leite que a gente tá vendo em boca e aqui tem o permanente. Quando a gente vai olhar numa radiografia, por exemplo, de uma criança, inclusive é uma radiografia que quem não gosta de atender criança foge, porque tem vários dentes ali. A gente consegue ver dentro do osso o permanente e o de leite aqui. Ou seja, na hora que o permanente está chegando a hora de vir em boca, ele vai comendo, que é a reabsorção que a gente chama. É como se ele fosse ali, ó, subindo, 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 e a raiz do dente de leite vai se desfazendo, né? Vai reabsorvendo ali, é como se fosse comendo mesmo a raiz do dente de leite. Por isso que em alguns casos, quando o dente permanente vem numa posição que não era para ele vir, o dente de leite não cai, não amolece, porque ele não foi reabsorvido. Inclusive, hoje mesmo a gente atendeu aqui no consultório casos de paciente de retenção prolongada, que a gente chama. Que é quando o dente de leite ele não cai por si só, ele não reabsorve a raiz, e aí o dente permanente nasce atrás. Então, a gente precisa tirar ali da frente para liberar espaço para o permanente, e aí a vida seguir conforme o fluxo que tem que ser. Dá pra imaginar que é tipo um plantio que ele tem minerais suficientes para ajudar o outro no crescimento. Sim, exatamente. E essa questão também da diferença do dente de leite é importante a gente ressaltar, porque o que as pessoas não entendem, por que a gente bate tanto na tecla da criança vira o especialista, né? Porque a forma como a gente trata um dente de leite não é igual tratar um dente permanente. Em alguns casos, a gente precisa usar um material específico. O maior exemplo que a gente pode dar aqui, canal de dente permanente para canal de dente de leite. São materiais diferentes, são técnicas diferentes. Os pais, às vezes, quando eu venho na consulta e falo, olha, seu filho precisa de um canal. Meu Deus do céu, eu fiz um canal e, nossa, foi muito difícil para mim. Mas é totalmente diferente. O processo é diferente, o cuidado é diferente. Até porque uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para os pais é que eu não tô tratando mini adultos. São crianças. Sim. E não é dente de criança. É uma criança que tem dente. Então a gente olha a criança como um todo, ó, o desastre. Opa, foi mal, pessoal. Boa. Ó, desastrada, gente. Se eu sou desastrada assim no off, tá? No consultório eu sou direitinho. Na boca dos outros tem que cuidar. Tem que ser cuidadosa. Tá, curiosidade de novo. Talvez não tanto pro lado infantil, mas o que teria de diferença? Você falou de diferença entre o dente de leite e o dente permanente. A forma do tratamento. Boa, mas tem até a forma da composição dele. Aí, por outro lado, por um lado curioso de novo das coisas, a gente consegue identificar pessoas através de arcadas, né? E o dente também é uma forma de identificar? Com certeza. Tipo assim, inclusive, é tipo uma impressão digital do... Exatamente. Por exemplo, vou dar o seu próprio exemplo. Se a gente pegasse a sua arcada dentária no seu achado radiográfico, a gente saberia... Exemplo, pegamos uns prontuários seus, que se a gente for pegar um prontuário, vai estar lá escrito, olha, o Luiz não tem tal dente, tem um dente de leite no lugar. Então, se a gente fosse comparar aquela arcada, a gente saberia que aquela arcada pertence a você pelas características que você tem ali. Exemplo, tem uma restauração em tal dente, a gente identifica os dentes por números, né? Então, a gente consegue, ó, dente, exemplo, 75 presente e falta um pré-molar. Então, a gente vai ali identificando através disso. E em relação a identificar a diferença do dente de leite pro dente permanente, pro dentista é muito comum, porque eu bato o olho e eu sei o que é um dente permanente, o que é um dente de leite, pelo formato, pela cor. É uma coisa, às vezes, que os pais até se questionam quando começa a trocar os dentes, né? Dá aquela diferença, nossa, tá nascendo tudo amarelado, enquanto os de leite são mais branquinhos. É justamente nessa diferença aí, da quantidade de minerais,
do formato, e por isso que dá essa diferença tão gritante, a gente consegue identificar. Esse dentão no começo. Sim. Um monte parecido com a Mônica. Tá, legal. Vamos para um negócio um pouquinho mais leve. Na verdade, outro tipo de curiosidade. Aula, né? Mas ainda de... Na verdade, principalmente pro lado vivência. Sim. Você até falar, as pessoas têm... Principalmente quando mexe com o lado do raio-x, corre disso aqui por causa de criança, complexo e tal. O que teve de engraçado até num cuidado desse tipo? Deve ter surgido um monte de mordida no dedo, mas... Normal. Tem uma coisa que a gente pode contar, obviamente, mas que... De engraçado que aconteceu... Cara, as crianças, elas soltam muitas pérolas, né? Assim, durante o atendimento, geralmente tem algumas que marcam mais que as outras. Às vezes o paciente chega, o pai traz o paciente todo preocupado, e o que eu mais gosto dessas situações engraçadas é a sinceridade da criança. O clássico, que eu já peguei mais de uma vez, o pai chega na consulta e eu pergunto: e aí, quantas vezes escova os dentes? Não, 3 vezes no dia. Aí a criança me solta o quê? Mentiroso! Nem pasta de dente eu tenho! Então, assim, eles são muito sinceros. E isso que é a mágica da odontopediatria, que eu gosto tanto, a sinceridade das crianças. Ou então a gente fala que a criança tá com cárie e o pai vira e fala: nossa, tem que cuidar mais. Essa semana mesmo, a gente pegou um caso que a criança virou e falou: ah, tá falando de mim, mãe, mas abre a sua boca aí. Então, eles são muito sinceros e eles soltam piadas assim. Mas fora coisas marcantes da odontopediatria que me deixaram, às vezes, assustada ou engraçada, vômitos fazem parte. Durante condicionamento, às vezes a criança fala: ó, tia, eu tô com vontade de fazer xixi, eu vou fazer xixi, hein? E a criança faz xixi mesmo. Eu gosto dessa sensação, a primeira experiência, às vezes, da pessoa que tá me auxiliando e não espera isso. Então, até eu chegar onde eu tô aqui hoje na AZ, eu passei por diversas clínicas. Hoje a nossa equipe já tá preparada para lidar com essas situações. Mas às vezes eu chegava num lugar, a pessoa não sabia, aí fazia xixi, aí virava aquela algazarra toda. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? E pra gente que tá aqui é totalmente normal, mas sim, engraçadinhos, tem todo dia, situações tem todos os dias. O que é o condicionamento que você falou? Condicionamento é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu falo que hoje é o meu grande diferencial de atendimento. O condicionar, que a gente chama, inclusive o grupo da onde eu me especializei se chama condicionar. Por quê? É a forma como você vai preparar a criança para o atendimento odontológico. É literalmente você condicionar ela a isso. Sim. Você preparar a criança. Você mostra o que você vai fazer. Tem várias, né, as técnicas, mas assim, as que a gente mais usa. A gente mostra, fala e faz o que vai fazer, que é o que dá mais certo, com muita paciência. Às vezes o meu condicionamento, ele vai além de consultório, na verdade começa além de consultório. Se vocês vierem aqui qualquer dia da semana ver o atendimento, uma criança que veio aqui pela primeira vez, na verdade a grande maioria, né? Não só de primeira vez. Eu venho receber a criança na recepção antes de eu chamar ela pro consultório. Eu abraço a criança, eu brinco com ela um pouquinho no espaço kids. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que colaboram para que o condicionamento seja sucesso. Então, vocês raramente vão me ver usando touca, vão ver eu vindo na recepção de jaleco branco, principalmente. Hoje mesmo eu tava atendendo de jaleco branco porque eu precisei atender alguns adultos da agenda. E aí veio uma criança de encaixe e falou assim: olha só, é a tia Lu ainda, hein? Mas a tia Lu hoje vai colocar uma capa branca, mas você ignora. Mas já era uma criança que já está condicionada, que já faz atendimento. Mas a primeira experiência eu tento sempre desvincular a minha imagem a alguma coisa negativa que possa, né, ser negativa para a criança. Às vezes que associa ao hospital, à internação, que a criança já possa ter passado. Então a gente tenta remodular mesmo essa imagem para a criança, trazendo uma coisa mais lúdica para que ela se sinta o mais confortável possível. E quanto mais confortável, mais condicionado é o ambiente odontológico. Boa. Qual que é o principal medo das crianças no dentista? Agulha. De longe. Não, agulha. O motorzinho não... Também, mas a agulha ainda é mais. Principalmente quando já vem de experiências anteriores. Às vezes eu preciso fazer na primeira intervenção uma cirurgia, mas geralmente não é a minha conduta. A gente sempre tenta qualquer procedimento que envolva a agulha pro final.
O motorzinho que você citou, hoje na odontologia a gente tem usado, na odontologia não, me desculpe, na odontopediatria, cada vez menos. Por quê? A odontopediatria hoje ela é minimamente invasiva. Então a gente vai mais ali no manual, na cureta, a gente só usa mesmo quando precisa abrir uma cavidade maior, em último caso. Mas o motorzinho a gente usa muito pouco hoje. Entendi. Acho... A agulha é muito mais abrangente até, porque vem Sim. mais de outras áreas. Talvez o motorzinho seja muito específico pra cá. E, pelo que você falou, usar a agulha talvez está associado a um ponto um pouco mais... sei lá, foi um pouco além. Né? E aí talvez... E assim, eu não vou mentir não. Hoje o meu calcanhar de Aquiles na odontopediatria continua sendo agulha, continua. A gente tem algumas técnicas que tornam isso cada vez menos desafiador. Hoje aqui no Instituto a gente conta com uma tecnologia de anestesia computadorizada, né? Que a gente chama. Então, você não vai ver usando uma seringa Carpuli, que é um instrumento que a gente usa geralmente em adultos, numa criança. Eu vou usar uma caneta que canta música, a anestesia gotege. Então, assim, tudo nós vamos fazer um manejo ali. Enquanto eu tô com a agulha na criança, eu não vou falar pra ela que eu tô anestesiando. Eu vou perguntar da escola, vou tentar tirar a atenção dela pra aquilo. Em alguns casos, não vou mentir, ainda pode ter um choro e a gente precisa também desmistificar essa história de que todo choro vai ser negativo. Nem sempre, o choro faz parte. Quando a gente lida, por exemplo, com crianças de primeira infância, menores de 2 anos, o choro ele existe e a gente está aqui para fazer com que esse choro não seja uma coisa traumática, seja uma coisa que a gente consegue reverter e transformar em algo benéfico para o atendimento. Provavelmente ela até esqueça num curto espaço de tempo. Sim. De novo. E por isso que a gente opta por fazer os procedimentos com agulha por último, porque a gente faz tudo o que precisa fazer para só no final, se for dar algum medo na criança, já é o final e ela vai esquecer daquilo, porque, exemplo, deixei uma extração para fazer por último. Ela só vai voltar daqui 6 meses para fazer a limpeza. Então a gente consegue dar uma enganada ali na memória da criança. Entendi. Acho que deve... Todo trabalho desse tipo é acompanhado pelo pai. Se você consegue trazer confiança pra ele, provavelmente... Com certeza. E geralmente os pais vêm muito, muito ansiosos, assim. Uma coisa que atrapalha muito o condicionamento hoje dentro de consultório, às vezes é uma vivência que não foi as crianças que viveram. Foi uma experiência que os pais passaram pra ela. Lá vai ter agulha, lá vai doer. Então a criança já vem assim, filho, eu fui no dentista... morri de dor e agora você comeu doce, deu bichinho, agora você vai ter que passar por isso. Então, associar isso à ida ao dentista a algo negativo é muito ruim pra gente. Então, por isso que serve também de incentivo pros pais, né? Toda vez que for trazer a criança ao dentista, sempre incentivar, associar coisas positivas, porque a gente quer que seja uma experiência positiva e aqui no Instituto é nosso maior objetivo. Tanto que vai ser raras as vezes que você vai chegar aqui e vai ver uma criança indo embora chorando. Pode sim ter situações onde a criança vá chorar dentro de consultório. Eu não vou ser hipócrita de falar que todas as crianças que eu atendo saem maravilhosas e não choram. Não, o choro existe. Porém, no final, eu sempre espero, se a conduta minha, deixar a criança se acalmar para só depois ir embora. Ela tem que sair daqui gostando, brincando. Eu costumo, no final, dar um abraço na criança. E muitas vezes, crianças que choram no final, dá um abraço na tia Lu. Você desculpa, tia Lu? E elas dão, e é assim, maravilhoso. E é assim que a gente vai construindo essa relação. A confiança na odontopediatria entre o profissional e a criança é fundamental. Sim. E isso também vem de mim, né? Eu não posso mentir pra criança. Se eu falar pra ela que não vai ter agulha e tiver, acabou. Não vai ter confiança ali. Então, sempre eu sou muito verdadeira. Eu não vou falar que tem agulha. Eu vou falar que eu vou colocar um remedinho. E se ela sentir agulha, a unha da tia Lu tá muito grande. Cortou. Então, a gente vai tentando aí lidar com o que pode aparecer Sim. no meio do caminho. Tem um assunto, na verdade, que fala sobre medo das crianças. Sim. Diz que a gente nasce com um medo só, que é medo de altura. E aí muita gente perde isso. E os medos são criados a partir de exemplos e de referências que a gente tem. Então, Sim. é muito da forma como o responsável age em situações e aquilo instala esse outro Sim. medo da criança. Então,
se parece que aquilo vai ser ofensivo para ela, ela já vai se fechar para aquela situação. E essa questão dos pais, a gente precisa saber mediar muito bem, né, dentro de consultório. A minha conduta, na maioria das vezes, é os pais entrarem no atendimento. Só que, a partir do momento que a gente começa a notar que, às vezes, a presença do pai que está causando aquele descondicionamento na criança, a gente precisa conversar, sentar e falar assim, pai, olha, claro, tudo com autorização dos pais, tá? O que você acha da gente tentar uma abordagem, de você ficar ali do lado de fora da porta, a gente vai falar pra ele que você vai passear pra gente ver. E tem crianças que mudam da água pro vinho, sem a presença dos pais. Por quê? Às vezes está vinculado aquele medo a algo que o pai disse, entendeu? Então a gente precisa saber lidar e falar, olha, não é assim, e construir uma nova versão ali da imagem do dentista na cabeça da criança. Muitas vezes não é nem medo dela. Minha filha, a gente foi vacinar e é uma sensação horrível. Horrível. A primeira... Aliás, uma crítica aqui que não faz o menor sentido. O teste do pezinho nem é no pezinho, sabia disso? Não sabia. Não sabia disso. O teste do pezinho tira o sangue normal. Não sou mãe ainda, não sei ainda. Pois é. E aí a gente foi com a Liz, ela acho que fechou furou umas 6 vezes. E aí eu não aguentei, eu saí da sala e ela gritando. Aí eu ficava andando pra lá e pra cá, a enfermeira, minha mãe segurando ela. Não quero nem ver esse treino. Mas agora eu vou te fazer uma crítica. Os pais que são assim, às vezes dentro do consultório, quando os pais ficam muito ansiosos, isso pode passar pra criança. Então, assim, o que a gente faz? Geralmente eu tenho pais que são sinceros. Eles já viram e falam, olha, eu tenho medo de sangue, dia que vai fazer uma extração, não vou nem entrar. Já teve situações... Agora, acabei de lembrar de uma situação engraçada. Você perguntou aquela hora. Já aconteceu uma vez de eu ter que atender uma paciente. Desmaia. Fui atender uma paciente que era uma paciente ainda que não estava condicionada, mas precisava fazer uma extração porque estava com dor, não tinha como tratar canal. E ela precisava ser estabilizada e a mãe não podia porque estava operada. E aí o pai foi deitar por cima da criança, é uma posição que a gente faz, que o pai deita por cima da criança pra estabilizar. E aí eu fui, fiz extração e ele ali bem. Quando eu terminei a extração, ele deitado assim, ele rolou pro lado, desmaiou porque viu o sangue da criança. Então assim, ele manteve ali, ele não mostrou que ele tava com ansiedade, né? Ainda mais tava meio um clima tenso, né? A criança chorando, estabilizada, e no final ele desmaiou. Gente, eu não sabia se eu me preocupava com a criança que eu tinha acabado de operar ou com o pai desmaiado lá no chão. Aí a mãe levantando a perna pra ele, bananando pra ele tentar voltar, porque a pressão caiu, porque viu o sangue. Então, assim, quando os pais vão ao dentista com a criança, é muito importante que tenha essa confiança. Pode ser até que não tenha, mas que passe isso pra criança. Exatamente. Mas eu também preciso ser humana aqui e falar que não é fácil para um pai e uma mãe ver um filho chorando. Por isso que a gente tenta de tudo fazer com que ele não chore e que tenha a experiência melhor possível. Aqui no Instituto hoje a gente conta com recurso de sedação, que tem sido algo revolucionador na vida das pessoas, principalmente das crianças. Os pais viram para mim e falam assim, Luana, meu filho já passou na mão de 5 dentistas e você conseguiu resolver. Sou eternamente grata a você por isso. Então isso é muito pra gente, sabe? Significa muito isso, é um objetivo que a gente tem aqui. Passar essa tranquilidade pros pais. Porque eu sei que não é fácil. Da mesma forma que você viu a sua filha sendo furada, não é legal um pai ver o seu filho sendo segurado ali, às vezes, por mais de meia hora, 1 hora, chorando. Não é legal. Tem situações e tem situações, mas sempre que a gente pode evitar, a gente tenta trazer a sedação para atendimento. Claro que a gente sabe que a sedação hoje ainda não é a realidade de todas as famílias, mas a gente caminha cada vez mais para que isso seja, e por isso que a gente dá tanta oportunidade aqui no Instituto para ter uma experiência onde a criança não vai lembrar que chorou ou que vai dormir durante o atendimento. Esse é nosso maior objetivo. Esse é feito como? A sedação? Hoje a gente trabalha com a sedação de algumas formas aqui no consultório. Nós temos hoje a sedação inalatória com óxido nitroso, que também pode ser associada a medicações, que é feito pelo próprio cirurgião dentista. Hoje eu sou habilitada em sedação, então isso é uma coisa que agrega muito no meu atendimento. E também temos a forma de sedação multimodal com o cirurgião dentista associado ao anestesiologista, que é a sedação para casos
mais graves, mais severos, que a gente também trabalha aqui. Hoje a gente trabalha com o Dr. Fabrício, ele é um dos únicos do estado que trabalha com crianças, ele vem a equipe dele, traz todo o equipamento para qualquer coisa que possa acontecer durante a sedação, é uma coisa muito segura. Então é como se ele trouxesse um pouquinho do centro cirúrgico para dentro de consultório, para a gente conseguir fazer em nível ambulatorial. E aí essa sedação é feita de forma endovenosa. Aqui a gente faz só o cirurgião dentista, é um gás, o famoso gás do riso, a gente coloca o narizinho para a criança cheirar e pode associar alguma medicação via oral ou intramuscular, que é o que a nossa resolução nos permite enquanto dentistas, ou a gente pode associar esse atendimento com o médico anestesiologista, né? Fazendo uma sedação um pouquinho mais forte, que é para os casos de crianças mais difíceis de condicionar. A sedação inalatória, ela exige que a criança tenha um mínimo de cooperação. Deitar na cadeira e aceitar a máscara nasal. A endovenosa não, a gente já consegue fazer em casos mais severos. Então, é só um arzinho ali, tipo uma nebulização, bem entre aspas, e aí você apaga. Não apaga. A sedação já tava propondo aqui pra eu fazer. Não, a sedação inalatória. A sedação inalatória, inclusive, o nome dela é sedação consciente. A gente não pode permitir que o paciente perda a consciência. Existe sim casos de pacientes que ficam tão suscetíveis à sedação que eles dormem e tá ótimo. Portanto, que a gente não deixe perder. Duas, por favor. Aí você vai me perguntar, como é que você sabe que ele não perdeu a consciência? O paciente fica monitorado o tempo todo, a gente fica olhando o sinal vital, chama o paciente, dormiu demais? Fulano, acorda. Então, assim, tudo é muito controlado para segurança. Não chega a ficar grogues igual endoscopia, não? É parecido, mas é um pouquinho menos. Porque eles te contam tanta coisa que você falou depois, né? Sim, não, então, tem umas crianças que dão uma viajada boa, tá? Teve um dia desses que eu cedei uma que começou a falar, meu Deus, a sala da minha casa tá uma bagunça, ninguém arruma essa casa. Então, assim, eles soltam mesmo que eles viajam na maionese. Mas não é nada tão profundo quanto, por exemplo, a endovenosa. A endovenosa, o paciente fica totalmente dormindo, apagado mesmo, aí a gente já vai para um nível um pouquinho maior de sedação. E tem os casos de sedação em centro cirúrgico, né? Que quando o paciente é um paciente com comorbidade muito avançada, um paciente que necessita de algum outro suporte de vida e a gente precisa ir para centro cirúrgico, e nós também temos essa possibilidade de sedação aqui. Legal. Tá. O que você desde o início pensava já pro lado odontopediatria? Não. Ou volta um passo, na verdade, Vamos sempre voltar. odonto? Não. O que você já pensou, David? Paraquedas na odontologia. Eu, por muitos anos, fui focada em fazer direito, gente. Assim, eu falo muito, né? Eu sou muito espontânea. E as pessoas falavam assim, Luana, você nasceu para ir num tribunal e de frente com o juiz defender as pessoas. Porque sempre na escola eu era a que apresentava trabalho, que falava as coisas, então eu sempre gostei de me comunicar. Bom. E aí eu queria direito, teve um curto período da minha vida que eu também quis medicina, mas isso mudou muito rápido para direito. Quando eu tinha 16 para 17 anos, abri um concurso de polícia militar. E aí eu tava no meu último ano do ensino médio e aí na minha cabeça fazia total sentido. Direito, polícia militar. E hoje meu atual noivo, que na época ainda era namorado, ele queria fazer essa prova. Eu falei assim, vou me inscrever também pra incentivar você. E como eu tava nessa época de estudar pra vestibular de direito, cara, arrasei. Passei logo no início na polícia militar. Só que eu sempre fui uma adolescente sedentária. Não tinha como eu passar no teste físico. E eu acabei, mesmo sabendo que eu não ia passar, fui pra fazer o teste físico, fiquei reprovada. E aí eu me frustrei com direito também, mas continuava ali no vestibular. Na época eu fiz 7 vestibulares de direito. Caramba. Passei em todos e já estava matriculada para fazer direito. E aí olha só que coisa, eu falo que Deus, ele escreve certo por linhas certas mesmo. Não gosto dessa história de linhas tortas, não. Ele mostra quando é para acontecer, acontece. Na faculdade onde eu me graduei, é feito um vestibular único para todos os outros cursos, com exceção de medicina. Só esses 2 vestibulares que são separados. Cursos direito, odontologia, nutrição, enfim, todos os outros são juntos.
Já havia acontecido o vestibular naquele ano e eu tinha prestado para direito. Passei, já estava matriculada e o vestibular foi mais ou menos em setembro ou outubro. O que acontece? Eu sou a primeira turma de odontologia da faculdade onde eu me formei. Então o MEC demorou a aprovar um pouquinho o curso na faculdade e acabou que a faculdade só abriu o curso para dezembro daquele ano. E uma das minhas melhores amigas ia fazer. E ela era muito tímida, virou pra mim e falou assim: Luana, vamos fazer comigo? Você já tá matriculada mesmo, mas é R$20 a inscrição, vamos lá só pra você ir comigo, você responde a prova de qualquer jeito. E eu era meio nerdzona naquela época, tipo, queria fazer prova doidado, quanto mais experiência melhor, mais questões, e como eram questões gerais, que era pra qualquer curso, eu fui fazer. E aí, do tempo que eu me inscrevi até o dia da prova, foi nesse período que eu não passei da prova da polícia, né, do teste físico, e eu fiquei matutando aquilo na minha cabeça, e a minha mãe empolgada: nossa, mas o odonto é legal também, já pensou que doideira você escovar os dentes dos outros? E eu sempre fui uma criança, vou contar esse segredo pra vocês, eu sempre fui uma criança difícil de querer escovar os dentes, tá? Eu era uma criança preguiçosa. Então, eu falei, gente, nada a ver, não escovava nem meus próprios dentes, eu fazer odontologia, nada a ver. Mas eu fazer a prova. Fiz a prova, passei em segundo lugar também e consegui uma baita bolsa, assim, de estudos. Uma bolsa que, como eu disse, foi Deus, porque eu estudei a vida toda em escola particular, então eu não tinha direito àquela bolsa e aquele foi o único ano que a Unesc abriu essa bolsa. E aí eu falei, cara, que doideira, né? Odontologia. Comecei a pesquisar sobre, como eu já tinha tido lá atrás um pezinho na medicina, eu sabia que eu gostava de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, e era por isso que eu queria ir pro direito também, né? Além de comunicar, defender as pessoas e tudo mais. E aí eu plantou aquela sementinha na minha cabeça e eu falei assim, gente, odonto? Não sei. E eu frustrada com direito. E eu comecei a pesquisar, via que era uma faculdade muito prática. Aí, do nada, normalmente pra vocês, o medo também do adolescente de começar algo novo, se você tem um amigo pra ir junto, às vezes você vai pelo amigo. E essa melhor amiga minha ia fazer lá, eu falei assim, quer saber? Já que ela vai, pra eu não ficar sozinha na faculdade, eu vou também, não tô querendo saber do direito mais, não vou ser polícia mais, então vou começar a fazer esse negócio aí, odonto. Vou começar. E aí eu consegui a bolsa, porque até então o valor de uma mensalidade de odonto era muito alto para os meus pais poderem pagar. Odontologia é uma faculdade muito cara, porque não é só mensalidade, é material e isso também que as pessoas às vezes não têm essa perspectiva da faculdade, né? De ser algo tão grande assim. Aí eu falei, não sei, vou fazer. Fui lá, todo o rolê de cancelar a matrícula de uma faculdade, transferir para outra. Era dentro da mesma instituição, só que tinha que trocar o curso. E comecei a fazer odonto. Na cara e na coragem, e um pouquinho de Maria vai com as outras. E fui. Passou os primeiros semestres, eu falava assim, eu via meus amigos arrasando naquelas esculturas dentárias, de fazer restauração e manequim. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer nada disso, eu não era melhor nessas aulas práticas, nunca fui. Porque até então a gente tinha disciplinas como dentística, ortodontia, essas coisas mais do dia a dia mesmo, né? Até que a gente entra na clínica e a pediatria surgiu lá. Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito ligada à criança. A minha mãe tem mais de 17 afilhados, então a minha vida toda foi rodeada de crianças dentro de casa, vendo crianças crescerem, crianças se desenvolverem. Então eu sempre soube um pouquinho como lidar de criança e isso eu puxei muito da minha mãe. E aí começou a disciplina de odontopediatria. Aí eu já comecei a ter um pouquinho ali de interesse, mas quando eu comecei a faculdade eu falava que eu ia ser cirurgiã. Bucomaxilofacial. Eu quero tirar dente dos outros, operar a cara dos outros, e era isso que eu falava. Aí começou a clínica de pediatria. Aí vinha aquelas crianças, a gente tem um lema entre os odontopediatras, que a pediatria, ela te escolhe. E assim, quando é pra ser, ela te escolhe. Cara, o primeiro paciente que eu atendi, eu não lembro até hoje, foi um abraço tão bom, tão verdadeiro, que eu ganhei. Cara, eu nem fiz nada na criança. Só olhei assim, falei assim, vamos abrir um bocão pra tia? Aí aquilo já me deu um aperto assim no coração.
E aí, ao decorrer desses períodos clínicos, né, de odontopediatria, essa minha amiga, que eu entrei na faculdade por causa dela, do nada me vira pra mim um dia e fala assim: Luana, passei. Passou em quê? Passou em quê? Alguma especialização? A gente tinha 1 ano pra formar, faltava. Ela, não, em medicina. A partir de amanhã eu não venho mais. Que era a minha dupla da clínica. E a gente atende em dupla, né? Uma dá suporte pra outra. Aí eu falei, como é que é? Como é que é? Vou pra medicina. Aí pensa, vamos colocar que a gente tinha 20 pacientes. Desses 20, 10 era meu e 10 era dela. Se eu esquecesse alguma coisa, ela tinha pra me emprestar. Do nada, os 20 pacientes viraram só meus e de um dia pra noite eu tinha que me virar pra ser dentista ali sozinha na clínica da faculdade. E fora o apego emocional também, né? Era minha melhor amiga, eu chorei horrores na época. E com isso foi justamente no auge do período mais odontopediátrico que a gente tinha na faculdade. E eu comecei a atender muita criança. Muita criança. Os meus amigos da minha sala detestavam. Então eles assim, como eu tava sozinha, eles jogavam os deles pra mim e aí eu ia. E cada vez mais, e cada vez mais. E a minha grande virada de chave da pediatria foi o dia que eu atendi o meu primeiro paciente autista na clínica de odontopediatria. Foi isso que eu virei, eu chego a me emocionar de falar, mas foi o que eu virei e falei assim, cara, eu nasci pra fazer isso. Entender a complexidade daquela família, a dor daquela mãe e ver que finalmente ela achou alguém que conseguiria atender o filho dela, foi assim, pra mim foi incrível. E eu falei, é isso que eu acho que eu nasci pra ser. E por muito tempo eu ainda fiquei, será que é mesmo? E tal, fica naquela coisa. Aí a pediatria foi, eu ia atendendo. E eu tenho pacientes que eu atendi na clínica da faculdade, que eu atendia de graça na clínica da faculdade, que eu formei e passaram a pagar para vir comigo. Então, isso, atender crianças, eu falo nem que atender crianças, atender famílias foi algo que me escolheu. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu até tentei no início da profissão, fiz uns cursos de harmonização facial, não fiz nem 2 meses. Não adianta. Eu gosto de cuidar de criança e é o que me encanta, e principalmente os pacientes especiais, né? Igual eu falei, que a minha grande virada de chave foi o paciente autista que eu atendi. Tenho um carinho enorme por todos eles, pelo mundinho deles, né? Então, é algo que, assim, eu faço porque eu gosto, eu venho trabalhar feliz. Eu costumo até brincar com a Ana, às vezes eu falo assim, Ana, me manda 10 crianças para atender. Mas eu prefiro atender 10 crianças chorando, às vezes, do que um dia todo de adultos. Não é porque eu não gosto de atender adulto. Eu adoro atender os meus pacientes adultos também e vou atender com todo o carinho do mundo. Mas as crianças, elas têm um pedacinho especial do meu coração e é onde eu me entrego de corpo e alma pra elas. E eu costumo brincar que são 2 personas diferentes, né? A doutora Luana e a tia Lu. Quando eu tô conversando com os pais, eu vou assumir aquela responsabilidade mais séria de quem sabe o que tá fazendo e a técnica que domina. Mas na hora que eu abro a minha boca pra falar com elas, é uma criançona, assim, que entra no mundinho, e eu acho que é por isso que elas gostam tanto de mim. Entendi. Porque é entender o que elas, de fato, querem transmitir. Outra coisa, é massa ver o que você não só se interessa, mas gosta mesmo desse tipo de coisa. Tem algumas coisas pro meu lado que mexe sempre pro lado educacional de tudo que eu faço. Eu gosto de compartilhar. Nunca fui comunicador, aliás, sempre fui dito como muito tímido, Sim. apesar de eu não ser mais tem muito tempo, nem me considero assim. Mas concordo com você. Talvez essas coisas escolhem do que de fato você Sim. tem um caminho pra seguir. Bom, gostei. Hoje eu olho pra trás e eu falo assim que eu não faria nada diferente do que foi feito. Essa questão que eu falei, né, da minha amiga ter saído, na época foi um choque pra mim, mas cara, eu falo hoje, eu agradeço a ela, eu falo assim, amiga, eu fico muito feliz que você achou o que você amava e você fez eu achar o que eu amava. Porque Sim. foi a minha grande virada de chave também pra ter responsabilidade própria. Querendo ou não, quando a gente conta muito com uma pessoa, você deposita um pouco de responsabilidade que é sua nela. E ela ter saído foi assim, cara, Luana acordou comigo, pra né? vida e sobressaiu a Luana profissional. Legal. É um bicudo, assim, que a vida te Sim, dá e fala, exatamente. seu lugar é por aqui mesmo.
Bom. E umas piadinhas ficam na minha cabeça. E perguntar uma virada de chave e tal, mas e o HB20? Quando que você comprou? Nunca comprei. Não, peraí, deixa eu fazer um adendo. Vocês vão falar assim, nunca comprei, mas hoje eu ando de HB20. Mas esse HB20 é o quê? Do senhor, meu noivo lindo, maravilhoso, Ai. Felipe vai estar vendo. Que E também assim, faz odonto. não faz odonto, tá? Mas ele falou que ele é quase dentista. De Por quê? tanto. Porque assim. Ah, já conversa com você o tempo todo? Conversa comigo o tempo todo e cada caso que eu chegava hoje em dia, a gente já mora junto, mas assim, cortamos um pouco o papo dentista. Mas na época, quando a gente namorava, eu tava na faculdade, eu chegava da clínica, era uma criança nova, eu queria compartilhar tudo. Então, assim, ele fala, Luana, você formou, eu formei junto com você, porque eu sei de tudo já. É um assunto que você de fato se interessa. Sim. Não, isso é massa também, que vai para um lado mais educacional, que a gente aprende compartilhando. Sim. Diz que são 3 formas de aprendizado, é pelo que você se interessa, aquilo, o amor que você tem, ou é por ódio, até pro lado Exatamente. vingança, tipo assim, eu Exatamente. preciso aprender esse negócio, ou é na conexão, é uma forma de trazer esse aprendizado mais forte. E isso é muito forte dentro da odontopediatria, tá? Principalmente essa conexão e esse lado educacional, porque hoje um dos grandes pilares de sucesso de tratamento dentro da odontopediatria é justamente você passar o conhecimento para os pais. Uma das consultas que a gente mais realiza aqui no consultório é a primeira consulta. O que é essa primeira consulta? A gente chama até de uma consulta 90-10. O pai vai vir aqui com a criança. Inclusive, essa consulta que você vai fazer com o seu filho de 6 meses é uma primeira consulta. Você vai falar assim, Luana, mas ele tem um dente só. Ele já vai no dentista? Já vai. Por quê? Nessa primeira consulta, a gente vai passar o conhecimento para você, onde eu vou ficar ali praticamente 1 hora conversando com você sobre tudo que você precisa aprender para a rotina de saúde bucal do seu filho. Total. E é esse aprendizado que eu vou te passar que vai fazer com que você tenha sucesso na saúde bucal dele. Que ele não tenha cáries, que você saiba como escovar, isso é muito importante. Sim. Entendeu? Se você jogar tudo isso na criança, Sim. dificilmente ela vai ter responsabilidade. Essa questão da conexão, aí que entra essa conexão. Eu tenho que ser sutil o suficiente e também ter a habilidade de perceber como que eu vou gerar essa conexão com você durante esse aprendizado. Não dá pra eu fazer que seja, por exemplo, uma aula que eu vou ficar 1 hora você assim, ó. Não, eu tenho que fazer de uma forma que seja interativa e seja interessante pra você de fato aprender. Sim. Porque se a gente não se conectar, eu vou falar ali e vai entrar aqui e vai sair aqui. E é por isso que a gente tem tantas crianças com cárie hoje em dia. Falta de conhecimento. Às vezes chegam crianças aqui com dente permanente já, todo cariado, com 7 anos, mas é porque o pai não sabia que já é um dente permanente, que aquele dente não vai trocar e por aí vai. Ficou uma curiosidade até nesse assunto. O quanto que esse tato, principalmente do lado pediatria, odontopediatria, é ensinado na faculdade? Tem esse tipo de coisa? Nada. Na vida, né? Não, Pois é. isso a gente... Gente, peraí, pelo amor de Deus, eu não quero falar nada dos que foi mal ensinado, nada disso, tá? Inclusive, meus professores da faculdade, maravilhosos, amo vocês. Mas isso não é ensinado, não é por determinados profissionais, professores ou determinadas instituições, não, tá? Isso é no geral. Claro. Isso você não aprende na faculdade. Isso você desenvolve no dia a dia. Então, Sim. por isso que cada vez mais nós, profissionais da área da saúde, a gente não pode ficar dentro da bolha e achar que a gente tá lidando só com dente. A gente precisa ir além. Tipo, olha quanto... Uma das coisas que mais me fizeram crescer foi se tornar uma pessoa publicamente vista. Tipo, desde quando eu tava na faculdade, eu já me colocava no Instagram, minha cara no Instagram. Então, isso é até papo pra depois, que eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que eu cheguei aqui na Z, que o caso veio também um pouco de Instagram, mas também, assim, a gente precisa disso, sair dessa bolha, estudar um pouco de relacionamento interpessoal com o paciente, saber entender qual é a dor daquele paciente, ter esse tato, é justamente saber, assim, onde que eu vou atuar naquele paciente. E aí tem algumas ferramentas que a gente pode usar pra isso, claro, né? Quando o paciente chega aqui no consultório, eu tenho uma anamnese personalizada para as minhas crianças, para os pais, né? Que essa anamnese a gente tem uma versão um pouquinho menos estendida, que é o primeiro contato quando o paciente vem para cá.
E quando a gente vai para a primeira consulta, é uma anamnese bem detalhada, porque conforme o que você, pai, vai respondendo, eu consigo sentir ali onde eu preciso intervir, entendeu? Então, os pais soltam e é aí que a gente vai pegando esse tato. Mas na faculdade, isso a gente não aprende. Isso a gente vai pegando, às vezes, num curso que a gente faz sobre outro assunto, que não é nem sobre odontologia, gestão de pessoas e por aí vai. Tem duas coisas ou dois caminhos nisso daí. Não dá, obviamente, para passar direto para a criança, porque seria uma responsabilidade, talvez um esquecimento, ela não entenderia das Não coisas. dá. E principalmente o lado da comunicação. Toda vez que a gente vai para assuntos mais técnicos, e a odontologia tem muito tecnicismo, são nomes difíceis muitas vezes. Muito difícil. E se você não tem essa comunicação mais encaixada com o público, e aí, obviamente, isso está falando pro lado digital, porque Sim. É uma comunicação mais aberta, você tem que fugir do lado técnico, porque senão você atinge pequenas pessoas que sabem próximo daquilo e você não vai acabar sendo vista, E o né? entendimento, Luiz, é a principal chave no nosso tratamento aqui. Tipo assim, para eu passar um tratamento pro paciente, ou até mesmo na primeira consulta, pro pai entender o que eu tô falando, eu preciso ser clara com ele. Eu preciso falar na linguagem dele. Eu não vou sair falando na primeira consulta, tipo assim, a dentição decídua do seu filho pode ter retenção prolongada. Não vou. Eu vou conversar abertamente, eu vou ser sincera, eu vou falar assim, olha, os dentes de leite do seu filho. E a sinceridade também é muito importante, né? Na primeira consulta, os pais, eles costumam rir também, porque eu sou muito sincera. Eu falo na cara dos pais, eu falo, olha, apesar de que a gente é ensinada a passar 100% para os pais que os filhos não podem comer açúcar, eu posso até ser julgada aqui agora. Eu viro pros meus pais, que eu falo os pais dos pacientes, né? Olha, eu não vou ser hipócrita com você. Eu não vou virar e vou falar assim, olha aqui, você não vai dar doce pro seu filho. Que eu sei que na grande maioria dos casos vai entrar aqui e vai sair aqui. Então eu tenho que ser verdadeira. Eu sei que vai ter doce. Você vai ter doce? Eu adoro dar o exemplo da caixa de bombom. É um exemplo que eu aprendi na minha especialização e que eu uso na maioria dos atendimentos. Eu prefiro que o seu filho coma uma caixa de bombom de uma vez do que coma um bombom agora, um bombom daqui 10 minutos, um bombom daqui 20 minutos, por aí vai. Porque esse processo do açúcar ali no dente vai acontecer várias vezes. Agora, se faz uma vez só, acabou, e aí? Então, anotado. Comer uma caixa lá. depois do almoço. Mais uma situação engraçada que eu lembrei. Eu falei isso um dia na frente de uma paciente de 5 anos. Aí ela saiu aqui fora, já era aqui no instituto já. Saiu aqui fora e falou assim, viu, mãe? As meninas me contaram e depois eu ouvi de longe, né? Viu, mãe? Agora a gente vai comprar uma caixa de bombom, então, porque a tia Lu falou que eu posso comer. Já comeu uma caixa, escova o dente, acabou. É isso. Gostei disso aí. Lá. Qual o marco que você recomenda? Sacanagem. Lá. Boa, agora fiquei curioso, você falou da história de como é que você chegou aqui. Do Instagram? O que isso tem a ver com o Instagram? Eu falo que na AZ, né, logo quando eu formei numa semana, eu não entrei logo em seguida porque a gente formei em dezembro, então eu preciso aí o prazo de 15 dias pro CRO emitir a minha carteirinha, né? Mas foram dois grandes marcos. Na semana, mais ou menos, que eu formei, a Ana me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu sabia de alguém que queria trabalhar, que estava precisando de dentista na AZ. E também uma... E você conhecia ela? É isso aí que eu vou chegar nesse ponto. Sim. Mas assim, e uma professora minha também que me deu a oportunidade no dia da colação de alugar a sala dela, né? Pra trabalhar com odontopediatria. Mas como é que eu conheci? Como que a Ana me mandou essa mensagem? Eu sou grata a muitas pessoas na minha vida por chegar onde eu cheguei, principalmente meus pais, mas também a trajetória que eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Quando eu era adolescente, eu fazia maquiagem para ter meu próprio dinheiro. Eu sempre gostei de trabalhar. Mesmo que, falando abertamente aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não precisava disso. Os meus pais, se eu pedisse alguma coisa, eles iam me dar e não iam me deixar faltar nada. Só que eu sempre quis ter o meu. Quando eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de roupas daqui de Colatina.
que é uma marca, né, própria daqui de Colatina, que a Ana, inclusive, ama, compra muito, eu também amo, inclusive tô hoje com a roupa de lá, as meninas vão ver, vão lembrar disso. Trabalhei lá por um período de tempo e a Ana era uma cliente fiel minha. E eu sempre fui uma pessoa muito educada com as minhas clientes, sempre tratei elas muito bem, isso era um lema da loja. Então, lidar com o público, ser simpática com as pessoas é uma coisa que eu aprendi muito lá também. E aí a Ana me conheceu lá. A gente trocou Instagram, né? A gente se seguia no Instagram. E eu segui ela por ela ser dentista. Na época eu já fazia odontologia, me apresentei na época. E aí eu sempre fui muito a Maria Aparecida no Instagram, né? Mesmo na faculdade eu mostrava quando eu tava nas aulas. E aí no final da faculdade, a Ana um dia me mandou mensagem. Graças, então assim, se eu não tivesse sido uma boa vendedora, talvez a Ana nem teria me conhecido, não teria atendido ela. Então as coisas vão se encaminhando, né? E ela me mandou mensagem: Lu, tô precisando de dentista na AZ. A AZ era recém-inaugurada, tinha 3, 4 meses, 6 no máximo. Tô precisando de dentista na AZ. Você tem alguém pra indicar? Aí eu falei assim, As pessoas achavam que eu ia sair da faculdade e montar meu próprio consultório. Não, gente, eu nunca tive essa mentalidade. Eu sempre quis subir escadinha por vez. Eu falei assim, ela, vamos conversar então. Aí fui na AZ, aí a Ana Paula virou pra mim e falou assim, Lu, a gente tá construindo uma nova equipe de dentistas. Eu tenho uma vaga só no sábado de manhã pra atender convênio. Você vem? Eu falei, vou. Agora? Você quer ontem? Tô rindo. E aí a gente só esperou eu receber meu registro, né, certinho, e comecei na AZ. Então eu já formei empregada. Eu não fiquei nem um dia formada e desempregada. Eu sempre fui dedicada pra isso. E a partir do momento que eu formei, eu já falei, vou fazer pediatria. E já formei, já tinha iniciado a especialização. E aí falei assim, vou fazer pediatria e vou me dedicar pra isso. Eu quero ser referência nisso. Eu nunca vou esquecer que numa das últimas aulas que eu tive de clínica, um grande professor, assim, que eu admiro muito também, ele vai saber quando ele ver isso, tipo, era um amigo meu. Inclusive, ele é irmão dessa melhor amiga minha, que foi pra medicina. E ele virou pra mim e fez a seguinte pergunta, Luana, que profissional que você quer ser? Você quer ser uma odontopediatra? Ok, mas você quer ser só uma odontopediatra? Aí eu respondi pra ele, eu lembro até hoje, não, eu quero ser a melhor odontopediatra do estado. Falei com ele. Aí ele, então você tem que lutar pra isso, você tem que caminhar pra isso. E aí eu comecei postando vídeo e tal, e criando a minha própria cartela de clientes. Na época eu alugava esse consultório dessa professora. E aí cheguei na Z atendendo só no sábado de manhã. Eu lembro que o primeiro dia eu fui toda empolgada e mandei mensagem pra todo mundo. Acho que a Ana Paula nem sabe disso, mas mandei mensagem pra todos os meus parentes. Gente, marca lá na Z, hein? Marca uma avaliação, vocês não precisam pagar nada. Eu preciso lotar a minha agenda. Meu primeiro dia de atendimento. E aí eles foram e tal, e eu atendi. E aí com menos de um mês, o sábado de manhã já virou o sábado de manhã e a segunda. Aí passou o outro mês, já sábado de manhã, segunda e quarta. E assim foi caminhando. Hoje, o meu único e exclusivo local de atendimento é aqui no Instituto AZ. Então, todos os meus atendimentos, quem quiser me procurar, é unicamente exclusivo aqui. Eu devo muito à Ana, ao Astor, ao Henrique, por tudo as portas que eles abriram pra mim. Cara, não é qualquer profissional que tem uma estrutura gigantesca dessa pra trabalhar, uma estrutura fenomenal. E a nossa conversa de eu ficar só no Instituto não é de agora, a gente conversou desde o ano passado, antes mesmo de sair projeto do Instituto, já era plano de ficar só na AZ. E a gente foi crescendo, caminhando junto. E por isso que eu falo que eu sou tão grata de trabalhar aqui, eu dou tudo de mim, eu visto a camisa. E quando a Ana Paula falou comigo desde o início, você aceita atender convênio? Aceito. Meus amigos da faculdade tudo falava assim, aceitava. Tô fora. Falava assim, eu atender convênio? Não, Deus me livre. Não. Eu sempre saí da faculdade com isso na minha cabeça. Eu vou trabalhar, nem que seja de graça, mas eu vou trabalhar e eu vou fazer a minha cartela de clientes. E é isso, é uma hora ou
outra, isso vai ser recompensado. Se você se esforça e se dedica em qualquer área da sua vida, o resultado ele vem. E o resultado hoje é isso. Hoje eu tenho um consultório fixo aqui dentro do Instituto AZ, onde eu atendo nele todos os dias, onde eu tenho o privilégio das crianças que chegam aqui para ser atendidas por mim. Tem um espaço kids aqui no Instituto para brincar. Então isso assim, gente, não é qualquer consultório que ia aceitar atender criança. Atender criança não são só flores. Tem dia que Ana ou Henrique tá lá atendendo, fazendo cirurgia e tem criança do lado gritando. Então, assim, eles tiveram uma boa vontade enorme de me acolher aqui, acreditaram no meu potencial. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente sai da faculdade, a gente sai chucro mesmo. A gente sai, assim, aprendendo, sempre ali, estudando muito, sempre além. Só que, assim, a gente sai um pouco mais cru do que a gente é hoje. Então, nesses quase 2 anos de AZ, eu cresci muito, eu tive muita vivência clínica, eu aprendo aqui pra caramba todos os dias. Eu e Ana, o dia que Ana tá aqui, o doutor Henrique também, eu sempre pergunto as coisas pra eles, eu não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de aprender. E isso é muito importante, a gente ter humildade pra crescer junto. Porque, igual a Ana sempre costuma falar com a gente, que a gente não pode ser um copo nem muito vazio, nem muito cheio. A gente tem que estar aqui na metade. Sim. Então, sempre aprender para ir além. Então, minha gratidão aqui vai ser eterna. A gente sabe que todo mundo um dia almeja crescer e sempre quer crescer mais, mas hoje eu me vejo aqui no Instituto e eu amo atender aqui. E eu falo mesmo, se um dia eu precisar sair daqui, eu vou sair triste, porque eu adoro a equipe, eu gosto de tudo, gente. A gente tem que ser sincero. Hoje a gente tá aqui, mas um dia a gente esteve aqui. E quando a gente tava aqui, eu já era feliz, sabe? Investiu na planta ali, né? Exatamente, eu já era feliz. Então, se hoje eu tenho meus próprios pacientes, eu trago os pacientes, é porque eu confio no potencial do Instituto. Não só você ganhou muito com eles, eles também ganharam com você. Sim. Principalmente pro lado da doação que você tá falando. Não é comum hoje a gente se colocar em situações que você sabe que poderia ter situações melhores, só que você deveria esperar para que aquilo chegue. Só que, em contrapartida, você cria o seu caminho para que você tenha essas oportunidades. Eu tenho colegas que falavam isso que até hoje não atendem. Exato. Então, assim, você tem que ter boa vontade de trabalhar. O mercado é, entre aspas, cruel nesses pontos de que te cobra experiência quando você não tem. Sim. Só que você, muitas vezes, não se coloca em oportunidades que você construiria essa própria experiência. Não necessariamente. Eu lembro que teve uma época que eu tava atendendo, acho que em 5 consultórios, assim. Cara, eu tava exausta. Mas era o que eu precisava para aquele momento, para eu dar valor ao que eu tenho hoje. Então, assim, hoje eu tô aqui super confortável. Pronto. Eu venho pra cá, eu trabalho. Eu vou na cozinha, eu almoço, aí da hora do almoço eu sento ali naquele sofá de milhões, maravilhoso. Então, assim, hoje eu tenho esse conforto. Mas pra eu chegar até aqui, nossa senhora. Doído, né? Hoje eu posso chegar ali na sala das meninas, eu falo, Ale, Robert, agenda tal paciente pra mim. Mas antes, eu não tinha isso. Eu tinha que ficar ralando pra caçar paciente e marcar paciente. Boa. Então, a gente hoje tá, assim, muito bem. Graças a Deus e graças ao pessoal daqui também. Tem um cansaço físico e emocional, que são completamente diferentes. Sim. Se você não se colocasse, talvez, em situações mais duras... Sim. Tem uma agenda muito lotada, eu tô em 5 consultórios. Sim. Obviamente, isso é extremamente cansativo. Muito. Só que se não se colocasse nisso, talvez, e pelo que você contou anteriormente... sua mente ficaria doente com assim, não tô conseguindo avançar, não tô tendo experiência do que eu poderia ter. Sim. Talvez eu tô ficando um pouco mais estagnado. Exatamente. E aí, obviamente vai de pessoa para pessoa, E mas... tudo a gente tem que saber mediar também, né? Porque, por exemplo, eu falo que a minha odontopediatria hoje, ela precisa ser uma odontopediatria que promova uma experiência pro cliente, né? O paciente não deixa de ser um cliente. Então, a gente precisa ter tempo pra isso. E às vezes eu tava tão cansada de ficar nessa correria, a gente acabava deixando a desejar em algum ponto. Então, foi aí a hora que eu parei e refleti. Opa, isso precisa mudar. E foi justamente na época onde a Astor e Ana conversaram comigo pra gente começar o projeto aí do Instituto e eu ficar só aqui. Bom.
duas coisas pra gente começar o fechamento desse papo. Sim. Eu fiquei, na verdade, pensativo. O que você enxerga como uma habilidade que talvez falta, não necessariamente a gente precisa falar em onde, mas qual habilidade você acha primordial que as pessoas estão deixando um pouco de lado pro lado odonto, principalmente odontopediatria? Você já falou de várias delas, mas onde você... Você fala enquanto profissional ou quanto os pais? Na verdade, profissional barra pessoa. Por exemplo, você citou coisas que a faculdade talvez não te ensina, mas se você pudesse montar um treinamento, um curso de odonto, o que você colocaria como habilidade principal? Sensibilidade. Entender qual é a dor daquela família que tá ali na minha frente. Vou te dar um exemplo. Essa questão de atender pacientes especiais faz a gente aprender muito com isso. Eu aprendo diariamente com eles. Mas essa sensibilidade é você saber entender aonde que aquela família tá ali doendo mesmo. Sim. Às vezes a família tem vergonha de trazer o filho ao dentista por não saber como que ele vai lidar. Então eu acho que essa sensibilidade ela consegue te guiar para vários ramos, para você ser mais humano na profissão, para você... A sensibilidade ela também te faz te tornar mais técnico, porque se você é sensível àquilo, você entende que você não pode errar com aquela pessoa. Então você tem que ser técnico. Tá, e tem um outro lado disso, talvez, não sei se você concorda, mas essa sensibilidade, você consegue enxergar ou talvez ir na raiz, sem falar da raiz do dente, mas a raiz do problema é que muitas coisas não estão, de fato, associado ao dente, problema mas em poderia... si, assim ao contexto. Total, porque, por exemplo, a gente pode associar uma pessoa tímida, talvez com problema na boca, porque ela tem vergonha de sorrir, ela tem vergonha de falar. Eu tenho um caso de uma paciente que é uma adolescente, inclusive. Eu botei como tarefa de casa pra ela começar a postar fotos no Instagram. Que ela não postava porque ela tinha vergonha do sorriso. Uma adolescente, 12 anos. Ela é uma adolescente de perfil classe 3, que a gente chama, né? Que é quando o queixinho vai um pouquinho mais pra frente, assim. Só que, assim, uma menina linda, maravilhosa... E ficava um pouco com esse complexo. E a gente começou a trabalhar isso com ela. Também tivemos a sensibilidade de ver que ali também precisava de um psicólogo, né? Pra associar. E hoje ela é outra adolescente. Então a gente precisa ver também que a gente tá cuidando de gente, não só de dente. Então o problema às vezes não é só o problema do dente. É como um todo. A gente... Bom, eu não sou dentista, mas a gente tá conversando aqui muito pro lado, muitas vezes, de tratamento. Quando é sempre um posicionamento mais passivo. Mas a gente tá acabando de falar agora pra um lado mais ativo. Que eu consigo associar outras coisas e é essa habilidade que você tá trazendo como algo mais interessante daqui. Sim, a gente consegue associar. Tipo assim... Eu consigo hoje, às vezes pelo comportamento dos pais ou contexto dos pais, onde eles estão inseridos, associar, por exemplo, a condição de saúde bucal da criança. Vamos falar abertamente aqui que hoje, infelizmente, a gente ainda tem uma desigualdade muito grande entre as famílias, né? E é muito raro você ver uma pessoa de alto nível social com uma situação precária, extremamente precária de saúde bucal das crianças. Por quê? Informação. E a informação às vezes salva. Então, famílias que não têm informação, que acham, por exemplo, dente de leite vai cair, não precisa tratar, é onde a gente mais vê problemas de saúde bucal das crianças. Tem um cara que eu acompanho muito tempo, ele tá bem diferente a nível físico, assim, tá mais Hare Krishnazão, mas é Murilo Gun. Até comentei com o Zé Henrique uns tempo atrás sobre isso. E ele tem treinamentos para um lado ele se nomeava como professor da criatividade. E normalmente as pessoas acham que criatividade é uma habilidade intrínseca e você nasce ou não criativo. Sim. Só que é perfeitamente treinável, você tem método para isso e tudo mais. Com certeza, gente. Vocês pais aí, vocês acham que essa criatividade minha com os pacientes vem do dia pra noite aqui na cabeça? Porém, a gente pega dos lugares também. Boa. E isso é interessante porque assim como a gente falou que a gente nasce com um medo só, a gente também nasce muito criativo. Sim. E à medida do tempo,
muitas vezes o pai vai lapidando, vai matando essa criatividade, colocando talvez um pouco mais de barreira na criança, não deixa ela arriscar um pouco mais, e aí você vai lapidando muito para que ela não tenha coragem de arriscar, enfim. Eu já peguei um paciente de 4 anos, foi um dos primeiros da minha carreira na odontopediatria, que eu trato eles assim, eu entro no mundinho deles, dentinho, bocão de jacaré. Aí ele chegou em casa, falou com a mãe assim: mãe, ela me contando, a mãe, né? Mãe, a tia me tratou igual criança. 4 anos, tá, gente? A tia me tratou igual criança. Eu não sou criança. Aí a mãe veio conversar comigo e falou assim: tia Lu, eu tô muito mal, porque eu que fiz ele ser assim. Eu tratei ele igual um mini adulto. E agora eu tô privando a infância do meu filho. Sim. Então, às vezes, acaba mesmo ali no dia a dia, bloqueando mesmo, Sim. né? Como ele lida com isso, ele tem um treinamento que chama Cri-Cri-Cri, que é Criando Crianças Criativas. Só que não é pra criança, é pro pai. Porque Interessante. você molda o comportamento de quem vai supervisionar o comportamento da criança. Com E certeza. Assim, como você tá falando. Mas isso é um exemplo bom, igual a questão da escovação. Cara, uma criança de 3 anos, ela não tem capacidade suficiente de escovar o dente Você sozinha. lembrou outra dúvida. Quando gente já deve... até sei a pergunta que vai ser. Vai. A gente deve escovar a gengiva do bebê? A gengiva do bebê, se não tiver dente, não. A gente não limpa a boca do bebê, tá? Eu tenho muitos casos de mãe, por isso que é importante a gente fazer o pré-natal odontológico também, porque a gente ensina essas coisas no pré-natal. A gente não limpa a boca do bebê depois que toma leite, que toma leite materno ou de fórmula mesmo, porque a gente tira, às vezes, ali uma proteção própria da boca da criança. No começo ficava com a língua branca. Nem normal, isso a gente tirava. não precisa, Agora não tem nada precisa tirar. Qual é o momento que a gente começa a limpar? Que é indicado de limpar? A partir do nascimento do primeiro dente. E aí já não é com gases, já não é com dedeira de silicone, não. É escova de dente. A gente tem escovas ideais para cada idade, né? Para cada tamanho de boca também. E aí já fica a dica pro seu. É escova com cerda e com pasta. Com flúor, tá? Por favor, não caiam nessas propagandas de pasta vegana sem flúor. Gente, tem que ter flúor, tá? 6 meses flúor. Bom, beleza. E agora... Cara, dá pra passar mais tempo se eu não tivesse com tanto sono hoje em dia. Lá. Mas... Tá, você me falou uma coisa que foi marcada. Você falou com o seu professor que você queria ser a melhor do estado, odontopediatra. Sim. Esse sonho ou objetivo ainda é o mesmo ou isso já tá pequeno? Já tá pequeno, hoje eu quero ser a melhor do país. Boa. Assim, gente, eu acho que isso parece até egoísta da minha parte, não sei, ambicioso, mas eu falo mesmo que A missão é bom. a gente tem que ter essa ambição. Eu tenho vários professores que eu falo como mentores de vida, que eu falo, caraca, um dia eu quero ser igual ele. Então, às vezes, a gente pensa assim, e essa própria, uma das minhas mentoras falou, eu tinha mentores que eu falava que eu queria ser igual. Mas a gente tem que ter ambição, às vezes, de querer ser até mais, sabe? Sim. Claro, sem subir por cima de ninguém, tá, gente? Não é isso. Passar por cima de ninguém. O lado perigoso disso é a ganância. Exato. O lado da ambição é muito bom. A ambição tem que ter e é isso que faz a gente ser um bom profissional também. Você me parece muito preocupado com esse tipo de coisa, inclusive pro lado progressão. Sim. Não ter acomodação. Isso se coloca em situações que de fato traz Sim. mais desenvolvimento para isso. O perigoso desse tipo de coisa é quando a gente fala, mas as ações são completamente diferentes. Sim. Isso vai soar arrogância total. Exatamente. Só que é diferente do que você comunica nas ações, não necessariamente na fala. Bom, e aí? O que você tá desenhando para chegar nesse local? Cara, a gente tem alguns projetos futuros aqui, enquanto instituto também. Tô sabendo de um aí. A gente já tá... Estamos caminhando de umas coisas. Temos alguns projetos pelos próximos meses também para sair do papel, que acredito que a gente vai conseguir começar a alcançar um público ainda maior com esses novos projetos. Mas, assim, é muito chão pela frente. A gente tem que também ter o pé no chãozinho ali, saber qual é o momento de avançar mais. E eu falo mesmo, eu
tô disposta a abraçar cada vez mais famílias. Eu falo que hoje eu ainda atendo adultos, né? Mas isso tá cada vez mais perto de chegar no ponto de ser só crianças. Eu lembro que quando eu comecei a atender alguns dias, né? Eu e a Ana Paula, a gente falava assim, ó, tal dia vai ser pra criança. Aí aumentou mais um dia. Aí depois aumentou mais um dia. Hoje eu já atendo criança todos os dias. Ô, Luana, então, assim, não tem como a gente se privar. E quando essa criança que você tá tratando virar adulta? Como é que é essa soltada de mão? A gente tem, na especialização, né, eu tenho os professores que eles falam que até hoje, às vezes, tem adultos que eles atendem, que são os únicos adultos que eles atendem porque era criança que eles atendiam e cresceu e acabou que não consegue se desvincular. E quando isso acontecer, a gente vai ter que ver como é que vai fazer. Boa. Então, assim, eu ainda sou muito nova na profissão para dizer como que isso vai acontecer. Suas crianças ainda são crianças. Minhas crianças ainda são crianças, mas eles se desenvolvem muito rápido. Eu tenho pacientes que voltam aqui com 6 meses de retorno e eu falo, caraca, como que crescem? Crescem muito rápido. Você vai ver com o seu pequeno. Sim. E é isso, assim, o chão tá aí pra gente ir, né? Então eu falo, agora, pensando ainda no pezinho no chão, a gente tá caminhando pra daqui uns dias alcançar cada vez mais cidades aqui do nosso estado e quem sabe daqui um tempo do Brasil, né? Boa. Cara, vou contar uma curiosidade pra você agora. Eu falei que eu quero alcançar o Brasil inteiro, mas e se eu te falar que eu nunca nem viajei de avião ainda, você acredita? Sério? Juro! Mas, gente, isso vai sair do papel esse ano, em nome de Jesus. Não, às vezes tá comprando um jatinho já. Ah lá. Cadê a Ana Paula? Vaga no jatinho? Aqui vai ter a L ponto, parece. Massa. Cara, curioso. Legal. Não sabia que não tinha viajado de avião. Sim. Bom, foi isso por hoje. Por hoje é isso. Em breve a gente se encontra novamente para conversar de outras coisas. Muito bom a troca que a gente teve aqui. E eu espero de verdade que quem assistir esse podcast entenda, né? Por que a gente fala tanto aqui na Z da forma como a gente atende as pessoas. Isso agora não falando só de criança, mas todo mundo. E o fato curioso é que já aconteceu várias vezes dos pais, às vezes, terem um dentista, virem aqui trazer a criança para consultar comigo e acabar vindo a família toda consultar aqui. Porque o encantamento também que é promovido desde a hora que o paciente sai do elevador, o tratamento pelas meninas, isso é algo que a gente quer levar para vocês. Então, tudo que eu falei aqui hoje é o que de fato eu pratico no meu dia a dia, é o que toda a clínica pratica, que é ter cuidado, carinho, ter a empatia de sentir a história de cada um e poder contar cada vez mais histórias com sorrisos maravilhosos por aí. Aliás, falando em contar história, esse espaço não é só para falar de odontologia, de negócio. Exatamente. Fica o convite, inclusive, para quem quiser participar de assuntos de negócio, qualquer história que você queira contar. Meu pai vai ver esse podcast e vai falar assim, marca aí. Já tá lá, a gente vai deixar o contato da Zara, que é a nossa inteligência artificial. Você vai contar um pouquinho pra ela, falar, quero participar do Pode AZ, e ela vai te fazer 2 perguntinhas ali, você responde, pode mandar um áudio, que é a secretária inteligente, e aí ela vai mandar isso pra gente, você vai ser convidado a participar, a gente vai encaixar uma data ali pra isso e ótimo. Pronto. Venham participar e sentir um pouquinho do gostinho que é pertencer à família, ao Grupo AZ. Pronto, gente, é isso. Boa noite, bom dia, Tchau. boa tarde, até mais.